E, para isso, eu quero já trazer a Cristina para o debate, para conhecer um pouco da sua visão sobre esse tema e para onde nós podemos caminhar, né, com essas tecnologias no nosso dia a dia. Convite de estar aqui, obrigada pelo pessoal da SET Experience. É sempre bom a gente trocar ideias, né? Principalmente numa área que avança tanto e tão rápido, né? Primeiro eu queria fazer uma apresentaçãozinha do que é a The Shift, porque tem muito a ver com a visão que eu tenho de inteligência artificial. A gente está convicta de que a inteligência artificial é hoje a principal ferramenta para a produção de conteúdo, né? É uma ferramenta que vai nos auxiliar a criar um melhor conteúdo para os nossos leitores, para os nossos clientes. Então, a The Shift hoje, ela se diz uma empresa de Insights as a Service. O que são Insights as a Service? A gente vai usar a tecnologia de inteligência artificial para fazer curadorias de conteúdo, né, e para trabalhar com o famoso jornalismo de dados, para trazer informações contextualizadas para a audiência. A gente, em um determinado momento, como pessoas, né, profissionais, eu e a Silvia Bassi, que é a minha sócia, e agora com mais 2 sócios que entraram também na The Shift, a gente olha para o conteúdo jornalístico de tecnologia e acha que ele está pasteurizado demais. Ao mesmo tempo, a tecnologia é hoje insumo básico de todas as atividades econômicas, né? Não existe, e sociais. Não existe nada que a gente faça hoje na vida da gente que não passe pelo digital. Então a gente fez a The Shift para tentar fazer um farol para que empresas, né, possam fazer melhor a sua transformação digital, trazendo um conteúdo de qualidade, de preferência tentando adiantar esse conteúdo com uma certa contextualização. E para isso, inteligência artificial vai ser fundamental para a gente. Então hoje, a gente tem trabalhado muito com ferramentas de processamento de linguagem natural, ferramentas de buscas que usam processamento de linguagem natural, reconhecimento de imagens também. E vamos trabalhar cada vez mais com tecnologias de cruzamentos de informação, né? Então, muito do que eu olho da inteligência artificial hoje tem a ver com isso. Até a gente chegar lá, e a gente sabe que é um longo caminho, porque todo mundo sabe que inteligência artificial não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, e quando você acha que você chegou no lugar que você queria, já tem alguma outra coisa nova e você quer avançar, a gente começou fazendo curadoria desses conteúdos. E aí, uma das curadorias que a gente faz, olhando para a inteligência artificial como uma das tecnologias disruptivas, que vão estar em todos os segmentos econômicos, em várias indústrias, é a curadoria de inteligência artificial. Então, toda quarta-feira a gente tem uma newsletter da The Shift com essa curadoria, onde a gente procura trazer as discussões mais quentes, não só de inteligência artificial, mas principalmente da área de dados, né? Então, economia data-driven, big data, gestão de dados, orquestração de dados, tudo que tem a ver com dados que vão alimentar modelos de machine learning ou modelos de deep learning com que as empresas vão trabalhar. Então, quando você me fez o convite, eu fiquei dando tratos à bola para saber assim, bom, como é que eu olho inteligência artificial na área de televisão, né? Na área de streaming, na área de produção de conteúdo audiovisual. E aí a gente tem um mundo para conversar aqui, porque você falou muito bem, não se limita só à questão de curadoria de conteúdo e apresentar esse conteúdo com uma recomendação que faça todo sentido para uma determinada audiência, para fidelizar essa audiência, mas cada vez mais entender aquilo que a audiência faz na plataforma.
Então, eu me lembro que quando a gente conversava muito sobre TV digital, a gente dizia da possibilidade de ter um dispositivo na casa da pessoa e que esse dispositivo podia ter uma série de informações da pessoa que eu pudesse usar para prover a ela melhores produtos e serviços. Hoje, o que a gente tem são muitos dispositivos, inclusive as próprias TVs conectadas, as TVs inteligentes, os conversores, tudo coletando muita informação que pode ser tratada pelas empresas de mídia para que elas possam produzir um conteúdo mais adequado para a sua audiência, né? E não apenas fazer a recomendação desse conteúdo. E aí, quando eu digo conteúdo, eu não estou falando só das produções que elas podem comprar ou que elas podem desenvolver internamente, mas também em questão de publicidade, questão de audiência de grandes eventos ao vivo, então shows, jogos de futebol, jogos da NFL nos Estados Unidos, enfim, a gente tem hoje uma série de dispositivos ao nosso redor, uma série de sensores ao nosso redor que podem prover muita informação para um determinado uma nuvem, né, um determinado processador central, uma área central, e que paulatinamente começa também a ser trabalhada no próprio ambiente onde o usuário está. Então, hoje, por exemplo, a gente falou de uma tecnologia, a TeamML. A TeamML é justamente o Machine Learning leve, né? O que é o Machine Learning leve? É aquele Machine Learning que vai poder estar nos microprocessadores ou nos microsensores que a gente vai ter no nosso ambiente. Ele poderia estar num sensor que estivesse na minha janela ou num sensor que está no meu conversor de televisão digital ou no meu sensor de temperatura. E tudo isso junto pode fazer com que eu possa interagir com a programação sem precisar mandar dados para uma área remota, para uma área distante. Todo o processamento pode acontecer localmente. A gente conversava muito sobre isso, né, São Luciano, na época da TV digital. E essa realidade está chegando cada vez mais perto e se tornando cada vez mais uma realidade inteligente. Então, tudo aquilo que a gente tinha de interatividade, e que ainda era uma interatividade muito limitada, cada vez mais vai ser uma interatividade muito poderosa com a audiência, inclusive de poder escurecer o meu ambiente, quer dizer, a televisão conversar com o meu sensor de iluminação, escurecer o meu ambiente se eu estiver vendo um determinado filme que peça aquela ambientação, né? Então, tudo isso tem a inteligência artificial por trás. E é sobre isso que a gente tem estudado muito e tem tentado transmitir informações para os nossos leitores. Ok, perfeito. Muito boa essa sua análise, porque essas tecnologias, né, elas acabam se conectando. A gente está falando de internet das coisas, né? Então essa interação, quando eu falei vai além do algoritmo de recomendação, é exatamente isso, é poder trabalhar a iluminação, né? Trabalhar o ambiente, né? Interagir com o ambiente, isso é muito muito interessante, né? E desafiador ao mesmo tempo.